Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, é claro, novidades, informações e últimas sobre o possível técnico do São Paulo Futebol Clube. Então, vambora pro vídeo. Os favoritos estão virando favoritaços, ou pelo menos um favoritaço, né? E aí nós vamos contando exatamente esse passo a passo do segundo dia de entrevista, assim como a gente fez ontem, sem abrir o leque de forma exagerada, né? Jogando um pouco mais objetivamente, para mostrar para vocês que a lista não foi tão vasta assim de treinadores e que aos poucos o São Paulo vai chegando num consenso. Se é bom ou não, é uma outra discussão, e acho que a gente tem que ter essa discussão aqui na live, até porque essa discussão do novo técnico do São Paulo nos afeta para o resto do ano todo, né? Então, eu falei com muita gente, apurei aqui, apurei lá, muita coisa aconteceu de ontem para hoje, muita coisa mesmo. Quando a gente estava aqui há mais ou menos 24 horas, estava rolando a entrevista com o Pesolano, né? Que entrou na briga, pouca gente sabia, o Pesolano, técnico uruguaio, que defende hoje o Valladolid da Espanha, que é o time do Ronaldo na Espanha. A conversa, não foi nem a primeira conversa, agradou demais, e o São Paulo teve até mais de uma conversa com o Pesolano. Essa coisa vazou de manhã, a repórter Joana de Assis foi a primeira a dar, nesta manhã de quarta-feira, a conversa e o entusiasmo com o Pesolano. Mas aí também tem a outra questão, né? A revolta do Ronaldo Fenômeno, que não estava sabendo da história. A questão que o Pesolano está empregado no meio de uma temporada espanhola tentando o acesso, e todas as questões ali que podem, digamos, atrapalhar essa opção. Mas o fato é que o São Paulo amanheceu na quarta-feira com duas opções, dois caras que passaram no teste da primeira entrevista. O Carpini, Thiago Carpini, do Juventude, e o Pesolano, do Valladolid. E o Zubeldia? Acabou de postar a LDU, acho que vocês viram, acabou de postar há muito pouco tempo, a saída oficial do Zubeldia da LDU para a temporada. O Zubeldia é um dos nomes cotados pelo São Paulo, mas é uma negociação, embora agora completamente livre, e aí eu vou te dizer, o Carpini tem multa e o Pesolano tem multa. O Zubeldia, a partir de agora, nesse momento, passa a não ter multa rescisória. Mas é uma negociação que o São Paulo considera mais complexa, né? Por uma série de questões. Nós vamos entrar de cabeça, mergulhar nas três opções, Carpini, Pesolano e Zubeldia, e mostrar qual é o estágio de cada um e quem é o favoritaço entre os três, né? Porque está entre os três mesmo, mas com algumas diferenças entre um e outro. Eu acabo de receber uma mensagem aqui do Tirone. Chegou, olá, cheguei, mas eu estou no ar há algum tempo. Já estou no ar, meu caro, aqui, ó, né? E vou lendo as mensagens de vocês aqui, por enquanto, antes de a gente entrar nessa. O Gustavo Orsi, alguma informação do que realmente aconteceu na entrevista com o Zubeldia para ele ser descartado completamente? Vi alguns comentários que houve um desentendimento. Mande um salve para Cerquilho. Gustavo, o Zubeldia não foi entrevistado no estágio em que estão entrevistados, por exemplo, Carpini e Pesolano. Eu vou explicar depois ao longo do período. A questão é que antes mesmo do contato direto com o Zubeldia, houve um certo desconforto com o empresário do Zubeldia, entende? O empresário do Zubeldia queria que o São Paulo só queria entrevista depois do São Paulo apresentar uma oferta. O São Paulo queria o inverso. Queria a entrevista primeiro para aí, então, apresentar uma proposta ao Zubeldia. Alexandre Guarita já, grande garoto. O que deu errado com o Zubeldia? Estamos explicando um pouco aqui, não é uma coisa completamente descartada, mas está correndo por fora. Viu, Alexandre? Agora com o Zubeldia livre no mercado. Rafael Inácio, com o Carpini, o que esperar taticamente? Vamos falar um pouco, aliás, dos três, das questões táticas de Carpini, Zubeldia e Pesolano.
Murilo Israel, contrataram um técnico com a idade do Rafinha, pouco mais de 100 partidas na carreira e uma média de 17 por clube para treinar o elenco mais caro da história, não faz o menor sentido. Murilo, se você estiver falando do Carpini, muitas vezes essa é a solução para um elenco desse tipo, em que o capitão é mais velho. Vamos falar um pouco sobre a opção Carpini, que é o mais jovem pretendente, embora ele seja mais ou menos praticamente a idade dos outros. Os três são jovens, Carpini, Pesolano e Zubeldia. Espero que dê certo, mas para mim o Ferreirinha parece um Fernandinho 2.0. Lembra do Fernandinho, ponto esquerda? Um ciscador sem objetividade. Estreou fazendo 4 gols, acho que foi num jogo em Barueri, né, que o Fernandinho fez 4 gols. Depois nunca mais fez nada. O Fernandinho veio, do Barueri e teve alguns bons momentos no São Paulo, mas não arrebentou. Ferreirinha já se apresentou, já treinou. O Henrique Ribeiro, se fechar, Carpini não dura até o final do Paulista. Veremos, meu cara. Aliás, para quem for assumir o São Paulo, tem já uma semana, todo mundo está falando do jogo da Supercopa, que ainda não tem local, deve ser em Belo Horizonte, agora pode passar para o dia 4. No jogo anterior a São Paulo e Palmeiras pela Supercopa, tem Corinthians e São Paulo em Itaquera, o jogo do tabu do Corinthians renovado. Então o técnico de São Paulo vai ter um começo, seja quem for ele, bem complicado, bem desafiador com Corinthians e Palmeiras na mesma semana. Carlos Rebouças, na verdade acabou a temporada para o São Paulo e um estagiário, Carpini, não nem para ser citado. Ano de Libertadores jogado fora, muito triste. Calma, Carlos. Vamos falar sobre todas as opções e também detalhes sobre o Carpini. Eric Gomes. Arnaldo, pelo amor de Deus, Pesolano e Carpini não são técnicos para o São Paulo. Qualquer um dos dois cai se perder a Supercopa. Faz alguma coisa. Elenco aprovou o Carpini. Eu já fiquei desesperado. Ajuda o São Paulo. Eric, calma. Vamos falar sobre isso, sobre os riscos de qualquer uma dessas opções. E são 3 opções arriscadas. Carpini, Pesolano e também o Zubeldia. Valdeir Pires. Seus pés o Ilano. No ano de volta à Libertadores, o São Paulo vai entregar o time a um técnico que nunca treinou um time na Série A, ainda que promissor. É o caso do Carpini. Aliás, o Pesolano, que foi muito bem no Cruzeiro, dirigiu o Cruzeiro também na Série B. Foi uma campanha avassaladora, né, do Cruzeiro na Série B, né, com o Pesolano. Depois ele sai logo após o Mineiro, naquela saída meio conturbada, né? Leonardo Gonçalves, Carpini é melhor que as apostas gringas, conhece o futebol brasileiro, o elenco do São Paulo e o principal, vai ser humilde ouvir Muricy, vamos apoiar. Leonardo, essa frente aí sua, para quem é um entusiasta da ideia do Carpini, é mais ou menos essa toada aí que você está falando. Você está na pista certa sobre o Carpini se ele de fato assinar o contrato. Bruno Vidal, mestres, olhando o elenco e a opinião de vocês, quem vocês indicam? Um abraço e love. Bruno, é o seguinte, eu acho, essa é a minha opinião, nem sei qual que é a do Tironi, entre as 3 opções, pelo conjunto da obra, experiência, currículo, ano de 2023, situação atual, multa ou não, eu sou muito mais o Zubeldia que os outros 2. Mas eu, como o Zubeldia, estamos correndo por fora. Luiz Guilherme. Thiago Carpini desponta como favorito para assumir o São Paulo. João Pedro... perfeitamente, é uma proposta que mexe muito, balança muito, não tem como negar que o São Paulo batendo na porta é diferente. Guilherme Nápoles, São Paulo deu muitas voltas no mercado, né? Teve Zubeldia na mira, depois Pesolano, teve Pedro Martins, vários nomes aí entrevistados, né? Aquela série de entrevistas, e no fim parece que deu volta e fechou com o mais óbvio, né? Porque o Carpini é uma dedução lógica de quem busca técnico no mercado hoje, e a gente trouxe a informação também, né? Que a direção do Juventude tem uma conversa hoje à noite com o Thiago Carpini. Essa noite tem uma conversa agendada entre dirigentes do Juventude e Thiago Carpini. Carpini deixou claro, se de fato vier essa oferta do São Paulo, que deve ser oficializada aí nas próximas horas, Carpini deixa o Juventude. E entra muito no que o Kaique falou, né? Uma coisa, outros clubes bateram na porta, mas o São Paulo não dá pra recusar, né? Ainda mais diante de Libertadores. Que dia turbulento, né, cara? Pro São Paulino, tô vendo aqui o chat, também a galera tá toda doida com Carpini, com todos os nomes. Me avisa se minha internet estiver travando, tá? Um momento aí que eu tô... Depois dessa chuva aqui... Tá boa, por enquanto. A minha que caiu, né? Aí tá difícil. Mas, enfim, cara, do Carpini, eu penso o seguinte, vai ter muita gente que vai discordar, tá? Eu, no começo, era completamente contra, cara. Eu dei minha opinião até lá no Jogo Aberto, falei sobre isso, de que, um ano que o São Paulo vai jogar Libertadores depois de um tempo. O São Paulo que finalmente agora ganhou uma Copa do Brasil, tem um bom elenco,
O ano que a expectativa do torcedor tá muito alta. Você contrata um treinador como o Carpini, que nunca treinou um time numa primeira divisão, por exemplo, foi só Água Santa de expressão, né? Água Santa no Paulista, que, ok, fez uma grande temporada, e no Juventude agora também, que fez uma grande temporada também. Eu era contra e, no meu ponto de vista, era o momento de São Paulo pegar um cara um pouco mais experiente. Só que aí, quando a gente para olhar para o mercado, e acho que aí a galera vai concordar, acabei de receber, aliás, uma informação sobre o Carpini aqui, depois a gente fala. Quando a gente olha para o mercado, o São Paulo sondou o Zubeldia, que para mim é bom nome, mas teve alguns problemas em relação a acordo, enfim. O Pesolano, para mim, cara, entre ele e o Carpini, eu, nesse momento, principalmente numa questão financeira, numa questão também do cara já tá aqui no Brasil e precisar assumir rápido, eu prefiro o Carpini, cara. Entre os dois, eu prefiro o Carpini. Então, olhando as opções do mercado, o São Paulo tá numa situação muito difícil. E realmente entrevistou esses caras, entrevistou vários caras. Então, para mim, não tem muito como fugir disso nesse momento. Claro, se o Pedro Martins, que é um português, bom treinador, ele, numa reunião, quem sabe, que falaram que ia ter hoje à noite, amanhã com o São Paulo, ele gostar da ideia, achar o projeto bacana e resolver assumir o São Paulo gostar, tudo bem, mas esbarra também numa questão financeira. Então, para mim, não tem muito para onde fugir, e a galera do chat que tá discordando bastante, dê opções também, porque o São Paulo tá no mercado completamente escasso de treinador, a diretoria não esperava, eu bati o papo com uma galera da diretoria ontem, eles falaram, cara, eu entendo que possa até estar parecendo uma confusão, mas a gente não esperava, ninguém esperava que o Dorival fosse sair, a gente começou a olhar o mercado, ficou todo mundo aqui maluco, que não tínhamos nomes disponíveis, e tá mapeando esses caras, e o que eu sei do Carpini é que o elenco gostou, o elenco acho que é um bom nome, o Muricy aprovou o nome também, acho que é um cara que ali do lado dele vai conseguir fazer um bom trabalho, e que agora o que nos resta, se realmente for confirmado, é apoiar. Tem que contratar logo. Gente, com todo respeito aí, pessoal falando do Pesolano, pra mim o Pesolano é o Carpini que habla, gente, pelo amor de Deus. O cara não tem nenhum currículo também, não tem nenhum repertório de títulos e seria mais caro. É uma opção barata o Carpini? Eu acho que o São Paulo deu voltas nessas entrevistas, né? Buscou vários nomes aí, buscou o português Pedro Martins, buscou o Zubeldia e tudo mais. O Zubeldia, a gente trouxe aí também. É um nome que o São Paulo estava confiante que ia sair negócio, mas ele, pelas referências, né, até nas últimas conversas, se mostrou um cara complicado de lidar, né? Então o São Paulo falou, pô, pera lá, é um cara que já seria uma aposta e ainda tá sendo marrento, entre aspas, né? Então seria difícil São Paulo contratar o Zubeldia. Então, muito boa noite, nação tricolor. Que quarta-feira tensa, nojenta, indecente, nervosa. 19h06, cai um temporal aqui nos contrafortes da Cordilheira do Alto da Lapa, zona oeste de São Paulo. É uma chuva espessa, uma chuva tensa, uma chuva ácida, que toca os corações são paulinos como um beijo terminal. Calma, não é assim. Eu estou brincando. Notícias hoje, nas últimas horas, quer dizer, fomos de Zubeldia para Paulo Pesolano, e eis que a gente entra nessa live do 3Z com Carpini, Thiago Carpini, treinador, vice-campeão paulista pelo Água Santa, que subiu com o Juventude na Série B, como o nome mais quente para assumir o São Paulo no lugar de Dorival Júnior, que será apresentado amanhã como treinador da seleção brasileira. Eu sei que vocês estão em polvorosa, daqui a pouco o Magno Nunes vem aí, daqui a pouco vem o nosso querido Cristiano Munari, jornalista gaúcho especializado tanto em futebol sul-americano, quanto, claro, no próprio futebol do Rio Grande do Sul. Ele vai falar, pode falar muito bem sobre Zubeldia, claro, o Pesolano também, e sobre o Thiago Carpini, né, gente? Eu quero saber a temperatura aí de vocês, hein? Eu sinto, sei lá, uma certa descrença. Olha aqui, ó, começou às 17h35, o Rodrigo Lima falando que minha escolha é Zubeldia ou Pedro Martins. O Bol Farias falou que o Pesolano não vem. O Adilson também, que o Zubeldia. O Axel Rude, 18h33, falando do Zubeldia. O Steve Blas, que Pesolano não. Técnico de Série B, está falando aqui. Matheus, o Matheus já às 18h56 já está lamentando o Carpini. E o Júnior Silva, desacursoado aqui, qual a dificuldade para trazer o Zubeldia, meu Deus do céu, chance do Carpini dar enorme errado. Lucas Freitas diz que Carpini, né, sugerindo que ele é um estagiário, Doriva 2.0. Rafael tira uma onda aqui, Júlio Casas anuncia, o técnico é o senhor Milton Cruz, numa alusão ao senhor Valdemar. Luciana, boa noite, tricolores. Lucas Freitas era melhor, o senhor Valdemar. Caceta, o que aconteceu aí nos últimos minutos, bem,
setoristas do São Paulo aproximando muito a escolha do Thiago Carpini, né? Vou colocar aqui, ó, a notícia que vocês já devem ter visto, né? Do Globoesporte.com, que o São Paulo procura o Juventude para tentar contratar o Thiago Carpini, que São Paulo vem fazendo uma série de entrevistas, o que eu acho absolutamente correto, né? Entrevista é você conversar, conhecer. Esses caras são desconhecidos dos diretores, desconhecidos do Muricy, né? E acho que é importante você chegar hoje, a tecnologia permite que você olhe no olho, você converse durante um tempo, além, claro, de todo o estudo que tem, né? Evidentemente, esses nomes que vieram para essa fase de papo, de conversa, já foram estudados antes em scout, em telefonemas, né? De repente, para jogadores que se conhecem e que atuam com esses treinadores, para depois, a partir daí, com o número de personagens que agradam as ideias da diretoria, daí você vai e começa a fazer as entrevistas para sacar um pouco mais, se aproximar um pouco mais. Então, as conversas foram feitas com o Carpini, com o Pesolano, e a diretoria ficou muito bem impressionada, principalmente com o Pesolano. Os dois, Carpini e Pesolano, bateram um papo, segundo nossas fontes, que foi um papo muito bom, com ideias de modernidade e apreço ao São Paulo, entendimento que o São Paulo é uma vitrine para eles e tal. Zubeldia, que eu realmente não tenho informação, não sei o que aconteceu. O nosso companheiro Gabriel Sá, deixa eu só terminar aqui então, vamos ver o que diz o GE, o Bruno Gilfrido e o Marcelo Braga, e o São Paulo teria, segundo ele, já entrado em contato com a Juventude para negociar, pedindo ali uma autorização para negociar com um treinador de 39 anos. Né? Diz aqui a notícia que ele tem uma multa que é considerada baixa, R$1 milhão, e então é uma negociação bastante viável para o São Paulo pagar essa multa. Né? Repetindo, o Thiago Carpini foi o treinador que, com a Água Santa, eliminou o São Paulo do Paulistão e foi vice-campeão, perdeu para o Palmeiras. Depois ele foi para o Juventude e fez a campanha do acesso do Juventude à Série B do Campeonato Brasileiro, o Ju Alviverde do Rio Grande do Sul. Pois é. Vamos lá, vamos na sequência aqui. Eu vou colocar o que o nosso parceiro, o Gabriel Sá, e depois o André Plihal também, nosso querido amigo também, ambos, aliás, estiveram no Tricolaços, né? Vamos lá, Gabriel. Olha aqui, ó. Gabriel disse o seguinte, é importante. Aqui, ó. Antes, ó, após a negativa do Valladolid sobre Paulo Pesolano, depois a gente vai ouvir também o Guilherme Pio, de Minas Gerais, que conversou semana passada com o Paulo Pesolano, que é uma das opções ainda, né? A gente não pode cravar tal, mas pelas notícias fica um pouquinho mais fraco. O Gabriel disse que após a negativa do Valladolid sobre o Pesolano, e um desacerto nas conversas com o Zubeldia, esse desacerto que acho que carece de maior apuração por parte de todos nós. O São Paulo volta a concentrar esforços em Thiago Carpini. Um dirigente do Juventude confirmou ao SAR que o São Paulo entrou em contato sinalizando interesse em pagar a multa de R$1 milhão pelo Carpini. Tá? E depois o Gabriel completa dizendo uma coisa importante, que os líderes do elenco acabaram palpitando e sendo mais receptivos ao Thiago Carpini, porque é um técnico brasileiro que conhece o futebol brasileiro, disputou o Campeonato Paulista e disputou Série B. Esses jogadores muitos desses jogadores enfrentaram o Thiago Carpini no Campeonato Paulista. Vamos ver o que diz o Plihal. Olha o Plihal aqui, ó. Falou, às 8 horas atrás, o Plihal disse o seguinte: Paulo Pesolano, treinador do Valladolid, foi entrevistado pela direção do São Paulo. Agradou muito, tirá-lo da Espanha não será fácil, negociação complexa mais possível, informação também passada pela nossa querida Zona de Assis. E aqui o Plihal faz menos de uma hora, passadas algumas entrevistas e situações, vejo o Thiago Carpini como o nome mais próximo de assumir a função de técnico do São Paulo. Há um entendimento geral, que inclui atletas, então essa informação ela vai ao encontro do que disse o Gabriel também, que o treinador saiba como as coisas funcionam no Brasil. Evita-se também o perfil ruim de convívio, pela carência de nomes e boa impressão causada no primeiro papo. Carpini, menos experiente, ganhou bastante força. Essa situação, enfim, de momento a galera Isso não existe no futebol brasileiro, pelo menos não existe. Isso não existe. Ninguém que contrata treinador tem, de fato, a noção. A entrevista é mais para saber se o cara gosta do Rames Rodrigues. Também, né? Ou se o cara se comunica bem, se o cara tem né? A ideia do cara sobre futebol, sobre jogo, ela não está nunca considerada. Nunca esteve em nenhum clube. Isso é lamentável e é assim que funciona.
Por isso são nomes tão distintos, os perfis tão distintos e tudo mais, né? Agora, como é que é escolhido o treinador do São Paulo, especificamente? Porque o São Paulo tem os mesmos caras no comando do futebol desde que o Casares assumiu. Não é o Casares que escolhe. Claro. Não é ele que escolhe. O triunvirato que escolhe é o Belmonte, que é o diretor estatutário, o Rui Costa, que é o executivo de futebol, e o Muricy Ramalho. Que tem, não digo a palavra final, mas tem peso maior. Voto com outro peso. Eu voto com outro peso. Voto do cara que foi treinador. Exatamente. Né? Então, e assim, né? Em 3, eu até acho, do jeito que é amador, melhor ser um cara só definindo. Porque eu acho que, mas é mais difícil também de escolher. Opa, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E é assim que é feita a situação, né? É tomada essa situação. Então, a não ser em situações óbvias, como a contratação do Rogério ou do Dorival, né? São caras que estavam ali Vai lá naquele nome. Agora nas entrevistas é isso, né? E aí, uma vez definido, o Rui Costa parte para negociação, que é ele quem lida com eventual multa, salário, prazo, contrato e tal, né? É mais ou menos assim que funciona. Na Barra Funda ou no Morumbi, seguem as reuniões do São Paulo, a cúpula do São Paulo, com candidatos a ser o novo treinador. Tem senha na porta para entregar o currículo? Tem senha na porta para entregar o currículo? Senha na porta para entregar o currículo. Gente aqui. Vários caras já foram entrevistados, Arnaldo, ontem. Vários entrevistados, Arnaldo não incluído nos vários. Arnaldo é só ainda não chegou a ver ele. O Arnaldo não é um aposto, ele é um vocativo. Você está passando a palavra. Nem entrevistei, nem fui entrevistado. Mas entrevistaram vários ontem, Carpini, Caçapa, Pesolano, que ganhou força. Aí hoje tem mais entrevistas, já estão acontecendo entrevistas até aqui. Em que pé está esse negócio do novo treinador do São Paulo? Esses dois que aparecem atrás de vocês aí, ou de você, desculpa, foram os dois que passaram para a segunda fase das entrevistas. Da FUVEST. Digamos assim. Bem diferentes os dois casos, né? O Carpini, um técnico brasileiro, o Pesolano, um técnico uruguaio que está trabalhando na Espanha. Vamos lá. Acho que esse processo de seleção ainda é mais difícil que o outro, além do outro que elegeu o Crespo lá, porque além da quantidade de treinadores disponíveis, ela é consideravelmente menor. Existe gente no São Paulo que prefere um técnico brasileiro, existe gente no São Paulo que prefere um técnico estrangeiro. O Carpini, eu posso dizer que surpreendeu na entrevista. Bem, surpreendeu positivamente. Tinha gente que achava interessante e que passou a achar mais interessante ainda. O Carpini, qual é a situação do Carpini? É técnico do Juventude hoje, experiência dele recente no futebol, no ano de 2023, finalista do Paulista pelo Água Santa, jogou o Paulista e jogou a Série B pelo Juventude, conseguiu o acesso. Quase foi para o Santos, era a primeira opção, não fechou com o Santos. O Santos foi em cima do Carille e agora o Carpini seria uma opção, digamos, para o São Paulo não muito custosa. Para ele seria, acho que, um grande negócio, né? Dirigir o primeiro clube de repercussão na vida dele, mas apenas uma possibilidade agora de ter esse prestígio reforçado depois dessa entrevista. O Pesolano já é um negócio muito diferente, né? O Pesolano foi a entrevista última da terça-feira à noite. O Pesolano está trabalhando no Valladolid, que é o time do Ronaldo, na Espanha, na segunda divisão. Está no meio da temporada. O time está disputando o acesso. Foi rebaixado, inclusive nas mãos dele, que ele já chegou no final da temporada. E tem multa para pagar. Precisa consultar o Ronaldo, etc. e tal. Me parece ser uma tentativa bem complexa. Como é que foi o Pesolano nos outros trabalhos? O Pesolano fez um bom trabalho no México, por isso foi contratado pelo Cruzeiro. Ninguém sabia quem era. O Cruzeiro tem feito isso desde que o Ronaldo assumiu. Acabou de contratar um treinador que pouca gente... Oi? Fez 3 vezes. 3 vezes. Pesolano, Pepa e o... Sem que nome... Surpreendeu nas 3 vezes. No Cruzeiro ele fez uma excelente Série B. O time jogou para Dedéu, ganhou com o pé nas costas. A Série B é difícil, né? Tinha Grêmio, Vasco, Bahia, Sport. Então foi de fato... E no segundo momento foi a grande polêmica. Começo de 2023. Ele continua
dirige o time no Campeonato Mineiro e logo depois, na fase final, disse não vai embora e larga o time. Então ficou aquela situação. Depois a gente foi entender melhor isso, né, Tironi? Falamos no final do ano passado, um amigo da Marília, grande amigo da Marília, que trabalha muito próximo ao Ronaldo e ao Cruzeiro, e conheceu toda a história do Pesolano de perto, e disse o seguinte, que não foi exatamente uma trairagem ou sacanagem do Pesolano, que o Ronaldo tinha se comprometido com ele que, acesso garantido, ele sairia, e possivelmente para o Valladolid, que é o outro clube do Ronaldo. A gente falou tanto do texto. Você fica me batendo, aí quando eu entro na sua frente, na câmera, você reclama. Exatamente. E aí o Ronaldo pediu para ele dirigir o time ao menos no Mineiro, atrasou um pouco esse processo, e o Mineiro foi o limite do cara. Falou, não, então, e aí ele foi para o Valladolid. Então, essa é a situação dos dois. Eu acho que nenhum dos dois... Um é muito mais simples de ser contratado que o outro, Carpini, em relação ao Pesolano. Posso dizer, que entre os dois, hoje, existe uma preferência pelo Pesolano. Mas entrevistas estão acontecendo hoje. Tem outros sendo entrevistados. O Zubeldia, que surgiu como favorito lá atrás, existe muita precipitação nessas coisas. Porque qualquer nome que vai ser entrevistado ou esse é o favorito, esse é o favorito. Não tem exatamente um favorito nesse momento. A ponto de, se o cara vai bem numa entrevista, os caras ficam, será que esse? Então, o Zubeldia não foi entrevistado, não passou pelo Zoom nos caras ainda, né? Então o São Paulo ainda vai ouvir treinadores sul-americanos, alguns europeus, portugueses, para tentar, nesse segundo turno, definir quem será seu treinador, né? Agora, não me parece fácil de fato a missão. Pela questão financeira, pelas divergências internas em relação ao perfil do treinador, então está nesse pé. Ô, Raí, o Pesolano é um nome que não estava aí, né? Pelo menos não estava no radar. Surgiu ontem, né? Hoje. Pintou, foi entrevistado, gostaram. A contratação, além de essas complexidades todas, tem uma outra. Do São Paulo ter alguma segurança de que não vai acontecer com o novo técnico, o que aconteceu com vários. Com o Dorival, que foi para a seleção, com o Osório, que foi para a seleção, com o Bausa, que foi para a seleção, com vários caras que o São Paulo contratou e demorou e não sei o que e tal, e que se mandaram ali na primeira possibilidade. Tem isso também. Por exemplo, o Pesolano teve essa história. O cara foi lá, chegou um dia, foi para falar do Li. Era um acordo e tal, mas foi. Eu acho que essa possibilidade de sair para uma seleção, por exemplo, nenhum desses nomes existe. E talvez a escolha por um desses dois, né, Pesolano e Carpini, que tem uma experiência no futebol brasileiro, aponte um pouco para aquilo que o Arnaldo falou ontem, de um receio muito grande com o que aconteceu com o Crespo lá atrás, né, que era um cara que não conhecia o futebol brasileiro, calendário, viagem, blá, blá, no segundo semestre, por outros aspectos também, como a entrega para vencer o possante Campeonato Paulista, fizeram com que o São Paulo tivesse muitas dificuldades naquela segunda parte da temporada e brigasse para não cair e tal, e aí o Crespo foi demitido. Então acho que talvez a escolha por um desses personagens que já conhece um pouco, né? O Carpini treinou na Série B, que é bem mais difícil que a Série A no sentido da logística, viagens e tal. O cara tava lá no Juventude, ia jogar contra o Vitória, contra o CRB, contra o... The Luxion 7070 is Lumileds' newest high-power LED designed for applications that require high flux and have to deliver market-leading efficacy while facilitating lower system costs. Hi. Pessoal, que parece aí agora você tem a lista dos favoritaços, né? Que é o Carpini, o Pesolano e o Zubeldia. O Zubeldia correndo por fora, até pela questão do empresário, meio marrentinho e tudo mais. Tem informações aqui de grupo... Ele tem o seu ego, digamos assim, né? Com relação ao Pesolano, gostaram bastante, mas tem a questão da multa. E o Carpini tem multa. O do Carpini é bem abaixo, né? R$1 milhão de reais, mas ainda é um dinheiro considerável. E o do Pesolano aí, com Valladolid, da Espanha e tal. E o São Paulo deixando muita gente nervosa com essa busca por técnico, né? Foi o presidente do Fortaleza, agora foi o Ronaldo, que é dono do Valladolid. Então, bom, nós temos que correr atrás dos seus, né? Porque todo no futebol brasileiro é assim, cada um só olha pro seu umbigo, né? Então, sabe, pedem isso, pedem aquilo, mas na hora H, meu amigo, ninguém quer saber, não. E tá complicado, né? Vamos ser sinceros. O mercado de técnicos, de momento, tá bem complicado. Anteriormente você tinha Rogério, você tinha Dorival, chegou o seu Crespo quando você tinha outras opções. Mas agora tem que ser mais criativo, né? E a gente vê uma certa rejeição ao nome do Carpini, porque é novo e porque ainda não pegou nenhum clube grande, mas
vai ter ali o suporte do Muricy e companhia, né? Bem ou mal. E em relação ao Pesolano, tipo, cara, pra ser sincero, entre Carpini e Pesolano, pessoalmente eu não vejo diferença. Aqui um fala espanhol, tá com grife. Foi lá no Cruzeiro, do Cruzeiro foi pro Valladolid, um projeto Europa. E o Carpini é o Carpini, né? Cara que só pegou o time ainda menor, ainda não teve experiência com o Série A do Campeonato Brasileiro, as coisas assim. Mas, cara, agora vai ter que apostar. De qualquer jeito, qualquer um dos três é aposta, tá? Mas eu não vejo esse currículo, essa diferença enorme do Pesolano pro Carpini. O único que realmente tem alguma coisinha a mais é o Zubeldia, que é o atual campeão da Sul-Americana. E sim, realmente, entendeu? Mas, pô, o Carpini chegou na final do Paulista e ganhou o primeiro jogo do Palmeiras, gente. Então, depois tomar uma piaba no segundo. Mas aí, cara, é água santa a gente tá falando, né? Não tá falando de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Então, assim, vamos ver. Eu acho que hoje a vantagem é que você tem uma estrutura melhor, é um São Paulo melhor do que há 3 anos atrás, quando o Casares pegou. É um grupo de jogadores melhor. E aí a gente espera que esse grupo de jogadores consiga combinar com o técnico que vier. Também tem que trazer um técnico que tem um perfil, uma forma de ver futebol parecida, que lide com os jogadores de maneira parecida que o Dorival, que foi a maneira que deu certo, né? E parece que o Carpini tem isso. Agora vamos ficar de olho, acho que hoje o dia promete. O São Paulo vai fazendo mais entrevistas, tá parecendo até a eliminação do BBB, né? Já que tá no momento BBB. E, pois bem, vamos acabar descobrindo ainda hoje, máximo amanhã, mas ainda hoje, que o São Paulo tem pressa, né? O São Paulo tem que começar de vez a pré-temporada. No momento é o fígado do Dorival que faz a pré-temporada do São Paulo, né? Então é isso. É simples assim, o São Paulo precisa de um técnico, corre atrás do que tem, dentro das condições financeiras que tem. Não tem gente ficar dando ideia, Mourinho, Zidane, Ancelotti, cara, não tem grana pra isso, então não adianta, né? Tem que trazer dentro das suas condições financeiras. E que, como eu digo sempre, eu vou torcer para quem for e torcer para que essa nomeação aí, essa contratação dê certo e muito certo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder esse vídeo, como eu sempre peço, aquele likezão, tá ok? Saudação tricolores a todos, uma ótima quinta-feira e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, aqui é o meu saldo, que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!